Olá pessoal, mais uma questão aí, questão 12 da FUVEST, página 46 do nosso material. Ele diz o seguinte: um jovem pesca em uma lagoa de água transparente, utilizando, para isto, uma lança. Ao enxergar um peixe, ele atira sua lança na direção em que o observa. O jovem está fora da água e o peixe está a 1 metro abaixo da superfície. A lança atinge a água a uma distância de 90 centímetros da direção vertical em que o peixe se encontra, como ilustra a figura abaixo. Para essas condições, determine 2 pontos. A figura que ele se refere é essa aqui, ó. A lança, ela é jogada, ele te dá o ângulo o beta aqui, ó. Ele diz que a lança foi lançada do ar e entra na água. Ângulo beta, sabemos que pelas nossas equações sempre o ângulo que a gente brinca que é com esse ângulo com a normal, mas tudo bem. Fizemos um exemplo em aula em relação a esse ângulo também. Ângulo alfa, ele diz que é esse cara aqui. Notem que os 90 centímetros que ele informa na questão, já fez a conversão na observação aqui para 0,9 metros. Se você projetar essa linha aqui embaixo, ó, é a mesma distância em relação à normal. E a profundidade é de 1 metro. Logo, ele pede nessa questão aí o ângulo alfa de incidência na superfície da água da luz refletida pelo peixe. Então, eu queria saber esse ângulozinho aí, ó. Tá? Com isso, nós temos a tabela que ele traz lá no final da questão, onde ele traz o índice de refração do ar, que é 1, o índice de refração da água, que é 1,3, e ele passa para nós ali a lei de Snell-Descartes, que é a relação da velocidade 1 em relação à velocidade 2, igual ao seno do ângulo 1 sobre o seno do ângulo 2, e ele traz o seno, tangente de alguns ângulos que, teoricamente, você pode encontrar. Vamos lá, então. Com essa brincadeira aí, o que eu quero que vocês analisem? Esse triângulo aqui. Sabendo que esse ângulo aqui embaixo é alfa, o cateto oposto em relação a ele é 0,9 e o cateto adjacente é 1. Com isso, nós podemos calcular aquilo que nós chamamos de tangente do ângulo, é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Logo, tangente do ângulo é 0,9 sobre 1. Então, o tangente do ângulo aqui para nós deu 0,9. O que tu vai fazer? Tu vai lá para a tua calculadora, coloca lá, ó, 0,9, segunda função, tangente igual. O que ele vai escrever para ti? Um ângulo de 42 graus. Mas, eu não tenho essa calculadora na hora da prova ou na hora do exercício. O que tu faz? Tangente de 0,9, tangente do ângulo é 0,9, você vem aqui, ó. Tangente do ângulo é 0,9, então isso corresponde a 42 graus. Resolvido primeira alternativa A, o ângulo alfa, que foi refratado aqui, é de 42 graus. Muito bem, vamos para a alternativa B. Na alternativa B, ele pede assim, o ângulo beta, ele quer saber o ângulo beta, que a lança faz com a superfície da água. Quer saber o ângulo beta. Mas eu quero que vocês enxerguem esse desenho dessa forma. Eu coloquei aqui um ângulo gama. Por que eu coloquei gama aqui? Porque se você sabe que da linha normal até a superfície da água, que separa a água do ar, tem um ângulo de 90, quando nós calculamos o ângulo gama, você subtraindo de 90 encontra o beta. Então, vamos continuar a brincadeira. O que acontece aí? Com a nossa equação de Snell-Descartes, você tem lá que N1 vezes o seno do ângulo gama é igual a N2, que é da água, vezes o ângulo alfa, que nós já calculamos na alternativa A. Notem que, se você calculou um ângulo errado na alternativa A, o teu resultado na B vai dar errado também. Continuando a brincadeira. Lembrem da tabelinha. Então, meio 1, segundo a tabela, o ar tem índice de refração igual a 1, vezes o ângulo gama, que nós não sabemos.
Ele diz que o N2 é o índice de refração da água, que é 1,3, vezes o seno do ângulo de 42 graus. Por que 42? Porque é esse ângulo alfa que nós calculamos na alternativa A. Continuando. 1 vezes seno do ângulo gama é igual a 1,3 vezes 0,67. Da onde que saiu esse 0,67? Seno de 42 graus. Seno de 42 graus é 0,67. Pega na coluna do seno, procura o ângulo 42, 0,67. Substituímos. Seno de gama é igual a 1,3 vezes 0,67 igual a 1. Sobre 1, dividido por 1. Brincando com isso, eu tenho lá que o seno do ângulo, que está relacionado ali, aquele gama, é 0,87. Como eu quero saber não quanto é o seno do ângulo, e sim quanto é o ângulo, eu vou fazer essa brincadeira aqui, ó. Eu vou fazer lá 0,87, que deu na minha calculadora, shift seno igual. Ele vai me dar um ângulo de 60 graus. Ele está me dizendo que esse ângulo aqui é de 60 graus. Vini, de novo, não tenho a calculadora. O que eu faço? Seno do ângulo. Seno do ângulo, 0,87, veio aqui embaixo, ó, 60 graus. Pela tabela ou pela calculadora, nós calculamos esse ângulo gama igual a 60 graus. Muito bem. Como nós falamos antes, que a soma do gama com beta é 90 graus, então se eu sei que beta é igual a 90 graus menos gama, logo 90 menos 60 me deu um ângulo de 30 graus. Então, beta tem um ângulo de 30 graus. Muito bem, alternativa B corrigida, vamos para a alternativa C. Ele quer saber nessa questão aí a distância y da superfície da água em que o jovem enxerga o peixe. Então, essa relação a gente brincou em aula também, tá? Essa brincadeira aqui remete a essa imagem, onde você é o observador, você tem o N do observador, aqui é o N da imagem, ou de onde está o objeto. Logo, você tem P' e P. A equação trabalhada em aula, N do observador e N do meio do objeto, ou, se você quiser chamar, N da imagem também. P' é a distância que a imagem está da superfície e P é a distância da onde o objeto está em relação à superfície. Com base na resposta dessa questão, nós não podemos utilizar essa relação matemática. Nós não vamos chegar a um resultado que traz no nosso gabarito. E por quê? Quando nós trabalhamos com essa relação aqui de ângulos, nós precisamos brincar sempre com ângulos pequenos. Ou quem elaborou essa questão, ele tem que prever que o aluno vai resolver por essa questão aqui. Se nós resolvermos essa questão por essa fórmula que nós conhecemos, nós não chegaremos àquela prevista pelo gabarito. Então, vou jogar a tabelinha aqui de novo e nós vamos resolver por aquela alternativa que a maior parte dos alunos que me resolveram correta essa questão, resolveram por tangente. Então, ele quer saber qual é o ângulo beta, a tangente do ângulo beta, quando eu tenho o cateto oposto pelo cateto adjacente. Notem que, se nós pegarmos essa relação aqui, ó, desse ângulo, eu sei que é beta, que é 30 graus. Logo, o cateto adjacente em relação a esse cara aqui, ó, é 0,9. Eu quero saber quanto é o cateto oposto, que é y. Logo, tangente de 30, tangente do ângulo de 30 graus é 0,58. Logo, o cateto oposto sobre 0,9, que é o cateto adjacente. Substituindo 0,58, multiplicando o cruzado 0,9, nós encontramos um cateto oposto igual a 0,52 metros da superfície da água. É o meu cateto oposto, é o meu y da questão. Muito bem, gente. Mandou muito bem na correção. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço para todos.